Opa, beleza? Bem, desde que você se entende como gente e acompanha a internet, muito provavelmente você se deparou com um título semelhante a esse por aí no YouTube. E bem, eu vou falar um pouco sobre o assunto nesse vídeo e vou começar explicando como que eu cheguei nele. Bom, eu estava navegando pela internet até que eu me deparei com o vídeo intitulado O Site que Você Não Deve Procurar, do Bars. Em certo momento do vídeo ele acaba falando sobre não pesquisar por um ponto na barra de pesquisas do YouTube. Eu confesso que no momento eu me senti um tanto quanto leigo, até porque eu não sabia sobre o assunto. Eu acabei descobrindo naquele momento. Mas bem, eu acabei indo atrás do conteúdo e isso acabou me gerando uma certa curiosidade, até porque vários youtubers estavam gravando vídeos sobre o assunto, mas meio que nenhum estava explicando o porquê daquilo. Mas de forma resumida, se você pesquisar por um ponto na barra de pesquisas do YouTube, as primeiras recomendações que o YouTube te oferece são conteúdos com títulos em árabe. Sim, em árabe. Mais especificamente, o primeiro e também mais comentado pela internet, na tradução quer dizer: uma mulher que afirma ser Virgem Maria é casada com Cristo, o que não faz o menor sentido, mas ok. E bem, de fato os vídeos eles são bem estranhos, e eles variam desde cenas perturbadoras até mesmo, não preciso nem dizer nada. Eu acabei dando uma olhada em alguns vídeos, mas não recomendo que façam isso, principalmente se estiver vendo esse vídeo durante a madrugada e se você for uma criança. Mas depois da olhada, eu acabei percebendo que alguns conteúdos são apresentados de maneira extremamente explícita, sim. Agora, em relação à tradução ser um tanto quanto estranha, a primeira coisa que me veio em mente seria a ligação dela com a religião seguida por eles. No caso, por quem fala em árabe, lá para aquela região. Eu acabei dando uma pesquisada e acabei descobrindo que grande parte segue o islamismo e são mais conhecidos como muçulmanos. Os muçulmanos eles acreditam que Deus é único e incomparável, o que de alguma forma tem uma certa ligação com aquela frase estranha. Mas a frase pode até ter sentido com a religião deles, mas os conteúdos não. Mesmo tendo feito algumas pesquisas para tentar entender essa ligação entre o título e o conteúdo retratado nos vídeos, eu não consegui encontrar praticamente nada em relação a isso. Eu pressuponho que exista duas explicações para isso. A primeira é que... mentira, não sei nenhuma mesmo, não pressuponho nada. Outro ponto a ser ressaltado e que também não faz muito sentido é que, deixando o árabe de lado, se você reparar, grande parte das descrições dos vídeos elas estão em espanhol e algumas até mesmo no português, o que acaba não fazendo nem um pouco de sentido. Isso acabou bugando mais ainda a minha cabeça, mas de fato eu não consegui encontrar nenhuma ligação entre os títulos, as descrições e os thumbnails e o conteúdo também. É tudo muito estranho e a internet não fala muito sobre o assunto, só comenta, mas é muito estranho. O título do vídeo ele nem é tão o X da questão, até porque ele, como já dito, ele não faz muito sentido. A grande questão é que os conteúdos retratados em sua maioria são bem perturbadores, e como já dito, eu mesmo estava dando uma olhada nesses vídeos e fiquei com um certo receio, e é bem aí que se encontra o problema. Bem, se eu fiquei com esse receio de ver esses vídeos, eu fico imaginando, e se uma criança com seus 7, 8 ou 9 anos de idade pesquisa sem querer por um ponto na barra de pesquisas e acaba clicando sem querer em algum desses títulos? Bem, eu não preciso nem falar muito sobre as consequências que isso pode trazer, mas eu posso afirmar que elas são enormes, principalmente pelo fato de que uma criança ela é facilmente influenciada e ela poderia achar que algo semelhante poderia acontecer em sua casa, o que poderia levar grandes problemas para a sua família, Bom, diante dessa situação toda, eu e você pensamos a mesma coisa. Por que o YouTube não remove ou restringe esses vídeos apenas para maior de idade? Bem, na teoria isso poderia funcionar, até porque estamos falando de conteúdos perturbadores e que poderia levar grandes problemas para famílias. Mas na prática isso não funciona muito. Eu fui dar uma olhada nas diretrizes da plataforma, imaginando que isso poderia se enquadrar em conteúdo sensível ou com segurança infantil, já que eles deixam bem explícito quanto se
importam com a segurança de seu público. Mas, para minha decepção, nenhuma diretriz se enquadra ao conteúdo, o que acaba sendo meio estranho, né? Bom, pesquisando pelas palavras em árabe no Google, eu me deparo com alguns tópicos postados no suporte do YouTube. Em um deles, o usuário explica muito bem o que acontece se você pesquisar por um ponto na barra de pesquisas. E na resposta marcada como melhor, o usuário Vinícius Gonçalves acaba falando que, apesar de serem perturbadores, eles acabam não diferindo nenhuma diretriz da plataforma. E também que, assim como aconteceu por volta de 2015 e 2016 com o vídeo 11bx1371, ele acaba não violando nenhuma regra da empresa. E bem no final da resposta, o usuário acaba falando que a questão dos vídeos já foi enviada para a equipe do YouTube para que seja analisada e tenha uma resposta definitiva, e que assim que surgir alguma novidade, ele volta para compartilhar. E se repararmos a data, isso é algo bem recente, aconteceu no dia 21/12/2020, meio que faz um mês agora. Bom, sabendo disso, é um tanto quanto decepcionante, pois nós estamos falando do YouTube, essa plataforma que muitas das vezes não dá a atenção necessária para assuntos semelhantes. Então, nós aqui não sabemos em quanto tempo o problema pode ser resolvido. Pode ser que eles resolvam em uma semana, 2, 3 ou 1 ano, 2 anos, 3 anos, nunca se sabe. Mas pelo conhecimento que eu tenho dentro da plataforma, eu acredito que eles não vão derrubar os vídeos, mas sim vão dar alguma resposta semelhante à do Vinícius. Mas bem, em relação ao ponto que quando você pesquisa aparece títulos como esse, eu acredito que esses títulos possam ser sugeridos pelo fato de que todos eles têm um ponto no começo, e isso pode diferir muito, até porque não é tão comum um youtuber colocar um ponto em seu título, né? E pelo fato de que o assunto está sendo muito comentado pela internet, tem muitos youtubers fazendo vídeos sobre, é algo que o algoritmo entende como popular, ou seja, ele vai recomendar isso. Mas bem, esses são os tópicos que eu encontrei sobre o assunto. Se você tem uma opinião oposta ou tem algo a acrescentar no conteúdo, deixa aqui nos comentários, ela será muito bem-vinda. Esse foi o vídeo, até mais e tchau.